Olá, bem-vindas e bem-vindos todas e todos a um novo encontro com Conversarte Acadêmico, uma iniciativa artística cultural que tem como objetivo a democratização de conhecimentos e saberes. Nesta ocasião, compartilhamos uma experiência pedagógica produzida na disciplina Iconografia Religiosa que eu ministrei em 2022 como professora visitante da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Neste caso, concretamente, a disciplina foi na graduação em Artes. Eu sou Jenny Gonzalez Munhoz, doutora em Cultura e Arte para a América Latina e del Caribe, da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. A continuação, apresentamos para vocês um maravilhoso trabalho de Sofia Nascimento Teixeira e Ana Elise Alves da Cruz Machado. Umas reflexões sobre os artigos de Reginaldo Brandin, O Brasil com Axé, Candomblé e Umbandá no mercado religioso, e o Candomblé e o Tempo, concepções do tempo, saber e autoridade da África para as religiões afro-brasileiras. Cabe ressaltar que nesta disciplina abordamos, entre outros aspectos, diversas perspectivas sobre a hibridação religiosa, chamada também sincretismo religioso, na América Meridional e mais concretamente no Brasil. Então, damos a palavra a Sofia e a Annelise. Iniciou aí para você? Foi. Nossa apresentação é sobre as religiões de matriz africana e as religiões cristãs, da disciplina de Iconografia Religiosa, da professora Jenny Munhoz, e somos as alunas Ana Elise Machado e Sofia Nascimento. Vamos falar um pouco do sincretismo religioso, que no século XIX começou a se ter registro dos surgimentos de religiões da matriz africana no Brasil, como no caso o Candomblé, que foi iniciado pelos africanos escravizados que detinham os conhecimentos religiosos dos orixás. Entretanto, nessa época, só era aceito o catolicismo como religião a ser seguida. Ou seja, independente se você era escravizado ou livre, você tinha que ser seguidor da religião católica. Assim, para disfarçar os seus rituais e suas devoções, houve um sincretismo relacionado aos orixás, aos santos, adotando também o calendário católico e até participando ativamente da igreja. Com o tempo, houve um avanço das religiões afro-brasileiras, principalmente no início do século XX, com o surgimento da Umbanda, que é uma ramificação do Candomblé, que fez mais uso do sincretismo religioso e assim ganhou mais espaço e seguidores. Com o passar dos séculos, as religiões afro-brasileiras foram crescendo em outras regiões do país. Mas também, apesar do seu crescimento, no final do século XX, de acordo com o texto de Brand, as religiões afro-brasileiras, como um todo, estavam perdendo fiéis. Porém, o Candomblé estava conseguindo avançar, pois iniciou um movimento de africanização e iniciou um processo de desincretização. Estava se adaptando aos novos tempos, fazendo um resgate do passado e das tradições africanas. O Candomblé e o Ocidente Cristão. Cada terreiro tem sua independência de interagir com seus membros, porém se mantém uma hierarquia. Eles creem que os mais velhos são os mais sábios, pois detêm mais conhecimento e experiência. E o ser mais velho não necessariamente tem relação com a idade de nascimento.
pois uma pessoa de 50 anos que acabou de entrar no candomblé, ela detém pouco do conhecimento religioso, comparado a uma pessoa que está desde a infância na religião. Então, assim, essa pessoa que acabou de entrar, ela terá que manter um certo respeito hierárquico com uma outra pessoa que possivelmente possa ser mais nova do que ela, porque tem mais tempo de conhecimento. E também o tempo para eles não controla suas tarefas, mas sim as atividades que fazem o tempo. E cada tarefa tem o seu momento certo a ser feito. Ou seja, tem tarefas que elas só podem ser feitas de manhã cedo, de tarde, à noite. E cada tarefa também pode acontecer de ter imprevistos ou até mesmo os orixás pedirem para modificar alguma coisa de acordo com vai se fazendo as tarefas. Então, as coisas acontecem quando as tarefas estiverem prontas, quando elas tiverem que estar. Não necessariamente tem um tempo a ser cumprido para fazer aquela tarefa. No candomblé, eles também têm uma visão diferente do ocidente cristão sobre a morte. Como que para os iorubás, tudo acontece em 3 planos. O Aie, que é este nosso mundo, e o do tempo presente. O Orum, que é um outro mundo, a morada dos deuses orixás e dos antepassados. O mundo mítico, do passado remoto. E o mundo intermediário, dos que estão aguardando para renascer. Este mundo dos que vão nascer está próximo do mundo aqui e agora, o Aie, e representa o futuro imediato, atado ao presente, pelo fato de que aquele que vai nascer de novo continua vivo na memória dos seus descendentes, participando de suas vidas e sendo por eles alimentados, até o dia de seu nascimento como novo membro da sua própria família. Para o homem, o mundo das realizações, da felicidade, da plenitude, é o mundo do presente, o Aie. Não há prêmio nem punição no mundo que vão nascer. Nada ali acontece. Os homens e mulheres pagam os seus crimes em vida e são punidos pelas suas instâncias humanas. As punições impostas aos humanos pelos deuses e antepassados por causa dos atos mal igualmente não os atingem após a morte, mas se aplicam a toda a coletividade a qual o infrator pertence. E isso também acontece no Aie. Trata-se de uma concepção ética focada na coletividade e não no indivíduo. Não existindo a noção ocidental cristã de salvação no outro mundo, nem a de pecado. O outro mundo, habitado pelos mortos, é temporário, transitório, voltado para o presente dos humanos. Nem a vida espiritual tem expressão no futuro. Ou seja, para eles, você paga e recebe tudo que tiver que pagar e receber nessa vida. Não vai ser transportado para a sua próxima encarnação, como acontece no kardecismo. Então, você não carrega nada. A transição, você não tem uma vida em si. Você só está esperando para nascer. E aí, como exemplo, né, dessa ligação das religiões católicas ocidentais e das religiões de matriz africana, a gente trouxe um exemplo da lavagem da escadaria do Nosso Senhor do Bonfim, que é uma festa dentro dessa dimensão que ela tem hoje, realizada desde 1754, na Bahia, uma das festas mais populares da Bahia, e que essa grandiosidade e essa festa foi considerada um rito de devoção a Jesus, mas que, na verdade, ela tem uma ligação de devoção e de respeito a Oxalá. Né? Essa festa ela inicia um pouco antes de 1754, com um soldado brasileiro, que ele vai para a Guerra do Paraguai e ele roga ao Senhor do Bonfim que volte inteiro, com saúde, que sobreviva à guerra e que ganhe a guerra, né?
E aí, quando ele volta para casa, ele inicia uma prática de lavagem do interior da igreja do Nosso Senhor do Bonfim, para pagar a promessa dele, né, e como respeito a Nossa Senhora do Bonfim. E aí, esse retorno dele é considerado um milagre à época, e várias senhoras passam a fazer promessa a Nossa Senhora do Bonfim, e aí todas as quintas-feiras, elas, para pagar essas promessas, elas lavam o interior da igreja. Originalmente elas lavavam as escadarias do interior e o altar da igreja Nossa Senhora do Bonfim, acompanhadas sempre de suas escravas, né? E aí as escravas, quando elas entram na igreja, a igreja Nossa do Bonfim, no interior, ela é branca, a cor mais forte ali dentro é o branco, e por outros elementos iconográficos da imagem presente no Nosso Senhor do Bonfim, elas fazem essa ligação com Oxalá. Na verdade, elas fazem essa ligação de forma mais contundente com uma das histórias das águas de Oxalá, a história de Oxalufã, que conta que Oxalufã era um grande amigo de Xangô, e Oxalufã ele parte numa viagem para visitar Xangô. Um pouco, quando ele inicia essa viagem, ele encontra um senhor que diz a ele: não recuse os serviços que lhe forem pedidos e não reclame das consequências que esses serviços eventualmente tragam para você. Carregue consigo 3 roupas brancas para se trocar e sabão. E aí, durante essa viagem, o Oxalufã é solicitado para carregar jarras de azeite de dendê. Ele acaba se sujando todas as vezes que ele carrega uma dessas jarras. E quando ele chega à cidade de Xangô, ele acaba sendo preso por um infortúnio. Ele passa alguns anos preso, e aí a cidade toda, as pessoas acabam passando por várias situações difíceis, e um senhor, ele faz uma provisão, né? Ele diz: todas essas situações que têm ocorrido aqui nessa cidade, todas essas desgraças acontecidas aqui, são resultado do cárcere de um senhor idoso. Xangô parte em busca desse senhor, que é inocente, né? E foi acusado, e ele encontra o Xalufã em uma prisão. E aí ele inicia um respeito, né? E uma prática, e com seus súditos ele dá uma ordem de que todos usassem branco e fizessem silêncio, buscando 3 vezes água para lavar o Xalufã. Como resultado das 3 vezes que ele carregou o azeite de dendê, das 3 vezes que ele sujou e dos 3 anos que ele passou preso. E aí elas fazem essa ligação pelo uso do branco, que o branco tem a relação com a história de Oxalufã e tem a relação com Oxalá. E aí, Nosso Senhor do Bonfim, a imagem do Nosso Senhor do Bonfim, ela apresenta algumas características que também remetem a essa história de Oxalufã. A imagem do Senhor do Bonfim, ela sempre vai apresentar chagas, que é uma diferença, né, da imagem do Cristo crucificado comum. Ela sempre vai apresentar a coroa dos espinhos, né, resultado do sofrimento, da dor. E, acima de tudo, ela tem por trás da cruz esses raios luminosos que remetem aí à centelha, que é uma imagem, uma figura geométrica que representa o Xalufá, que representa Oxalá, o Xalufã e outros orixás, e eles fazem essa ligação muito fortemente, né? O Senhor do Bonfim, ele também, o branco, né? O branco da igreja e o branco de Oxalufã, o branco, ele tem uma representação, ele representa o nada, porque ele é a ausência de todas as cores. Ele é a ausência, ele é a criação, ele é o início, mas ele representa tudo, porque dentro do branco estão contidas todas as outras cores que representam os orixás e que resultam, né, na união de todos esses orixás que resultam em Oxalá, branco é a cor do Oxalá, e por isso as baianas hoje, elas utilizam sempre branco. Essa festa que iniciou dentro da igreja Nossa Senhora do Bonfim, a partir do momento que a igreja católica ela percebe essa ligação e esse sincretismo, essa festa, a igreja do Bonfim passa a ser fechada e essa festa passa a ser realizada do lado de fora. Então hoje essa festa é realizada com a lavagem
as escadarias exteriores à igreja, e não mais de dentro, mas ainda assim ela tem um caráter de devoção e de respeito a Oxalá, mas também a Nossa Senhora do Bonfim, por toda essa questão histórica e por toda a devoção que as pessoas ali da comunidade têm com o Nosso Senhor do Bonfim também. E aí aqui algumas referências, né, do que a gente utilizou e dos textos do Prandi que foram a base da pesquisa e do desenvolvimento do trabalho. Parabenizamos a Sofía y a Annelise por esa maravillosa exposición, que de certo vai ser de muita utilidade para quem quiser abordar o tema que elas plantearam ali. Também agradecemos infinitamente a participação de vocês e fica este convite para se inscrever no canal de YouTube Jenny González Conversarte. E lembramos que também estamos no Instagram, @conversartepodcast. Y cada uno de nuestros programas, incluyendo la primera parte de esta experiencia pedagógica que estive a cargo de Gabriel y Letícia, que falaron también otro tema de disciplina iconografía religiosa, fican aquí disponibilizados para oír y asistir cuando ustedes quiserem. Então, reiteramos también nuestro respeto y amor por todos os seres da Terra. Namaskar e até uma próxima oportunidade. Aso quiere